Amém? Vamos nos colocar de pé, mas antes vamos orar ao nosso Deus, que Deus exerça misericórdia em nossa vida. Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza para o entendimento da Tua Palavra. Abre o nosso coração, assim como o Senhor fez com Lídia, abriu o coração dela para entender o que o apóstolo Paulo falava. Senhor, abre o nosso coração esta noite, para que a gente possa entender a Tua Palavra, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Salmos capítulo 5, versículo 4 ao 6. Porque Tu não és um Deus que tem prazer na perversidade, nem o mal habita contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeia a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirá aqueles que falam mentira. O Senhor abomina o homem sanguinário e enganador. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, vamos dar a continuidade dos atributos de Deus. E hoje eu quero trazer aos irmãos a ira de Deus. É um dos seus atributos. Deus se ira, irmãos. Se você não sabe, nosso Deus é um Deus que se ira. A forma que o mundo está sendo conduzido nos dias de hoje, nos dias atuais, você acha que Deus está se agradando com as coisas que estão acontecendo? Com a maldade que está sobre este mundo? Com as escolhas das pessoas? Você acha que Deus está sentado no seu trono, comendo uma pipoca ali, tomando um guaraná e se agradando com tudo que está acontecendo? Irmãos, eu quero abrir os olhos dos irmãos para dizer que Deus está irado. Todos os dias Deus se ira com essa humanidade, da forma que o homem está caminhando, da forma que o homem rejeita a palavra de Deus, da forma que o homem não quer enxergar a Deus. E isto, Deus se ira contra o homem. Irmãos, nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus santo. Ele é santo, irmãos. A visão que Isaías teve de Deus ali no templo, ele viu a majestade ali assentada no seu trono, e acima dele estavam os serafins ali, que louvavam a Deus, e louvavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a sua terra está cheia da sua glória. Irmãos, nós não temos como dizer que Deus não existe. Não tem como você dizer Deus não existe, isso aqui é uma história de carochinha. Não, porque Deus se revela por tudo que você contempla. A natureza revela a Deus, fala, inclina a Deus. Tudo que você se depara na face desta terra inclina ao Criador, porque tudo foi obras da mão dele, tudo foi feito por ele, para ele. São todas as coisas. Nós não podemos dizer que não existe Deus. Então Deus, irmãos, mostra os fatos para que a humanidade o conheça e o se prostre diante dele e saiba que existe um Deus. Mas, irmãos, nem todos querem enxergar. Mas os fatos estão aí. Todos estão contemplando, mas nem todos querem enxergar. Deus não oculta os fatos. Nosso Deus não oculta os fatos. Salmos capítulo 7, versículo 11 ao 13. Deus julgará os justos, e Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. Ele é um Deus irado, que se ira todos os dias pela perversidade do homem, pela incredulidade do homem. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua
o seu arco e o preparou. Ele também prepara para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que não contempla a maldade, não contempla a perversidade do homem. Isso tudo que o homem comete contra Deus, Deus está se irando a cada dia. E as pessoas nem imaginam o que irá acontecer na vida delas. Elas não têm nem noção do que vai se acontecer, da onde elas estão caminhando. O pé dela está na beirada do abismo, irmãos. E Deus está ali, irado com tudo que está acontecendo nesta terra. Em Deuteronômio capítulo 32, aqui a palavra diz, irmãos, capítulo 32, versículo 39 ao 41. Glória a Deus. Vede agora que eu sou Ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar de minha mão. Como o homem perverso irá escapar de Deus? Como o incrédulo irá escapar da ira de Deus, irmãos? Porque ergo minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente, a minha mão tomar o juízo, terei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Agora você vê dizendo: Deus é amor, Deus te ama. Sim, de fato Ele é amor, porque Ele entregou o Filho dele para que nós possamos ter a possibilidade de voltar para Ele. De fato Ele é amor, porque o Filho dele nos livra da ira de Deus. Mas, irmãos, nós devemos contemplar Deus como Ele é. Nós não podemos aqui formar um Deus de nosso pensamento e trazer aos irmãos um Deus que a minha mente calcula que Ele é assim. Não, devemos, irmãos, se deparar diante deste Deus, este Deus verdadeiro, este Deus que se ira com o pecado, este Deus que abomina o pecado, irmãos. Agora olhe e veja quantas e quantas pessoas estão debaixo da ira de Deus, e eles nem sabem que estão, eles nem imaginam em sua mente que eles estão debaixo da espada de Deus, pois eles são trabalhadores da iniquidade, e Deus se ira com isso. Em João capítulo 3, versículo 36, aqui diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olhe, meu irmão, olhe. Aquele que não crê em Cristo, aquele que não depositar a sua vida em Cristo Jesus, a palavra diz que a ira de Deus permanece nele. E como nós sabemos que esta ira permanece nessa pessoa? Por quê? Porque antes de encontrar a Cristo, ele já estava debaixo da ira de Deus. Então aqui a palavra diz que a única possibilidade que eu tenho para que a ira de Deus se aparte de mim é o Filho dele, é Cristo Jesus. Ele, Cristo, retira esta ira de Deus sobre nós.
Cristo nos salvou, irmãos, da ira do próprio Pai. Não pense que foi a ira do diabo. Não, irmãos. Muitos aí ensinam isso, que é o diabo que está ali controlando tudo, fazendo tudo. Não, irmãos. Nós fomos tirados da ira do próprio Pai. O Filho nos livrou da ira de Deus, do seu próprio Pai, irmãos. Foi isso que você foi liberto. Foi isso que Cristo pagou na cruz. A ira de Deus. Não foi a ira do diabo. O diabo não tem poder para isso, irmãos. Ele está debaixo da ira de Deus, já está condenado e não tem nenhuma possibilidade de ele se regenerar. Não, irmãos. Mas nós, essa humanidade, tem possibilidade. Só olhar para Cristo, Ele nos livra da ira de Deus. A importância de se refletir sobre a ira de Deus. Qual é a importância da gente estar estudando, da gente estar ali se debruçando para entender a ira de Deus? O ódio de Deus pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18 ao 20. O ódio de Deus pelo pecado. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Romanos quer nos dizer? Deus está sendo revelado por toda a sua criação. Toda a sua criação revela Deus. Tudo que Deus criou fala de Deus. Por quê? Aqui diz que as coisas invisíveis são reveladas nas coisas feitas. O Deus da criação se revela através da sua criação. Para que isso? Para que ninguém seja indesculpável, irmãos. Deus se revela ao pecador através da sua criação, para que aquele grande dia do julgamento, você estiver diante dele e você dizer: eu não sabia. Deus vai pegar a palavra dele e dizer: aqui, ó, eu me revelo pela minha criação. Você não via a minha criação? Você não compreendia a minha criação? Então Deus, ó, deixa os pecadores inexcusáveis. Ó, eles não têm como requerer algo, porque Deus se revela em tudo que nós vemos. Toda a sua criação é revelada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quantos irmãos estão detendo a verdade de Deus e trazendo injustiça? E Deus se ira com isso, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo 5 ao 6. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Quantas pessoas estão debaixo da ira de Deus, pois promovem práticas que Deus abomina. E a palavra diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E aqui, irmãos, nós que conhecemos a verdade, não podemos mais estar nesses intuitos, nessas vontades, nesses desejos, porque a ira de Deus se revela contra, irmãos, contra a fornicação, impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tudo isso, irmãos, atrai a ira de Deus. E quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas vivem assim? E aí nós temos a ideia de que quantas pessoas que não entendem, não sabem, estão debaixo da ira de Deus, condenadas. Quantas e quantas estão aí, curtindo, agora esse momento agora mesmo, feriadão, curtindo em praia e festas, e não sabem que estão condenadas, porque estão debaixo da ira do Cordeiro. Verdadeiro temor de Deus. Verdadeiro temor de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e o 29. Glória a Deus. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que esses versículos querem dizer? Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido. Todo crente recebeu um reino que não pode ser removido. E ao fato de receber este reino por Cristo Jesus, retenhamos a graça. Guarde a graça de Deus, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável. Deus nos aceita agora pelo seu Filho. E Ele recebe, irmãos, a nossa adoração, a nossa vida, o nosso servir a Ele. Ele aceita. Agora devemos ter atenção em quê? Com reverência e temor divino. Como é que nós devemos se chegar diante de Deus agora? Como nós devemos nos comportar? Com reverência e temor divino. Por quê? Por que devemos ter reverência e temor divino? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você está vendo, irmão? Você não pode se achegar diante de Deus de qualquer jeito. Você não pode entregar algo a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque nós nos deparamos com um Deus santo, irmãos. Um Deus que é santo, e Ele não aceita, irmãos, pecado. Ele não aceita erros. Por que Ele não aceita erro? Porque a santidade dEle inclina a Ele ser justo, inclina que Ele faça justiça, e a justiça dEle vem com ira, irmãos. É por isso que muitos irmãos estão aí sofrendo, porque não se coloca em uma vida diante de Deus com reverência e temor. Eles acham que o Deus que ele adora é o Deus que ele adorava antigamente. Chegava ali, se ajoelhava, falava alguns versos e acabou. Não, irmãos, o nosso Deus é um Deus santo. E a santidade dele não aceita um resquício de pecado, de erro. Não, devemos se achegar de Deus com reverência e temor. Reverência e temor, sabendo de quê? Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Quantos e quantos já deixaram de acreditar neste verso?
Quantos e quantos já deixaram de acreditar nesses versículos, que Deus é um fogo, que Ele consome? Quantos e quantos, irmãos? Porque se eles acreditassem na palavra de Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo hoje nas igrejas, irmãos. Se eles tivessem uma reverência, um temor santo, as igrejas seriam completamente diferentes. E não é o que nós vemos hoje. Imagine quando essas pessoas se depararem com Deus. Até o último momento eu peço a Deus que essas pessoas caiam em si, como o filho pródigo, ao ver o fato ali da comida dos porcos, ele cai em si e lembra da casa do pai. A minha oração é essa, que essas pessoas caiam em si e voltem ao primeiro amor. Voltem, porque ainda há tempo de eles retroceder, se arrepender e viver verdadeiramente para Deus. O livramento da ira de Deus. Nós devemos nos alegrar todos os dias, irmãos. Se você entender do que você foi liberto, de que você foi livre, se você puder entender que o Espírito Santo te leva a entender da onde você foi tirado, o que estava sobre a sua cabeça. A espada de Deus estava apontada para você, irmãos, e você foi liberto. O livramento da ira de Deus. Como nós fomos libertos do livro da ira de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Olhe bem: mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, nós seremos salvos da ira por Ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Fomos livres, irmãos, fomos livres da ira de Deus. Cristo nos livrou, o seu sangue nos livrou da ira de Deus. Ah, se todos entendessem isso, irmãos. Ah, se toda a igreja entendesse da onde você foi livre. Aquele sangue que desceu da cruz, os pregos que o Senhor passou, sofreu, aquele sofrimento te livrou, irmão, da ira de Deus. A ira de Deus estava precipitada na nossa cabeça, irmãos, e Cristo foi lá, tirou isso que estava sobre você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 ao 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu um pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 20, irmãos. Ora, então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Olha o que Jesus te livrou, irmãos. Ele não tinha pecado, ele se constituiu pecado para que nós possamos ser livres e sermos justificados por ele diante de Deus. Você acha que quando você se apresentar diante do trono de Deus, Deus vai olhar você? Deus vai olhar o sangue do Filho dele que está sobre você, irmãos. Ele reconhece você como filho por causa do sangue de Cristo que está sobre você.
Não é porque você é bonitinho, não é porque você tem dons, não é porque você é bom aqui nesta terra, não. Isto não voga de nada. Quando você se deparar diante do trono do Senhor, e o seu cordeiro estará sentado, lhe chamar pelo seu nome, você vai se apresentar ali, e ele vai ver o sangue dele sobre você. E Cristo vai dizer: ó, este é meu, eu morri por ele. E você vai ser retirado da ira de Deus. Se toda igreja, irmãos, tivesse essa noção do que Cristo fez, se toda igreja tivesse essa noção, a igreja seria fervorosa, irmãos. A igreja ia ter um fervor que iria abalar vários lugares, irmãos, e almas seriam convertidas. A justiça de Deus excedida através da sua ira. A justiça de Deus é exercida através da sua ira. Onde é que nós temos isso? Nós vamos lembrar do que o nosso Senhor passou. Lucas capítulo 22, versículo 40 ao 41. E ele, chegando ao lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se dali a cerca de um tiro de pedra, e ajoelhou-se orando, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e fortaleceu. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam por terra. Irmãos, nesse momento o Senhor está ali orando a Deus. Deus está revelando a ele o que ele iria passar. E naquele momento o Senhor ali chega no momento de pedir: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse que o nosso Senhor não queria beber? O que continha dentro deste cálice para que o Senhor queria rejeitar? Ele não queria passar por isso, mas todavia ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas o Senhor, quando recebeu essa revelação do cálice da ira de Deus, ele temeu, como qualquer um outro poderia temer, porque o Senhor era 100% homem, 100% Deus. E o lado homem dele, humano, temeu em beber o cálice de uma forma tão grande que ele entrou em agonia. A palavra diz, e estando em agonia, ele orava intensamente. E esta agonia que o Senhor estava foi uma agonia tão grande que as gotas de suor desciam sangue, irmãos. Que cálice! O que continha dentro desse cálice? Jeremias capítulo 25, versículo 15 ao 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Jeremias diz: porque assim me diz o Senhor, Deus de Israel: pega da minha mão a taça do vinho da ira, e darás de beber a todas as nações a quem eu te enviar, e elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. E então tomei eu a taça da mão do Senhor e fiz todas as nações beberem a quem o Senhor tinha enviado a mim. Irmãos, aqui nós temos mais ou menos uma noção do que é a taça que o Senhor Jesus Cristo iria beber. O que continha dentro da taça?
Aqui a palavra diz: o vinho da ira de Deus. E dá de beber todas as nações a quem eu te enviar, e elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei a eles. O nosso Senhor, irmãos, se agoniou em saber que ele iria passar pela ira do Pai. Não foi a cruz, não foi os pregos, não foi o flagelo que o Senhor temeu naquele momento, não, porque ele veio para isso, ele veio para ser imolado como um cordeiro, mas ele temeu o fato de beber a taça da ira de Deus, irmãos, de passar pela ira do Pai. E nós sabemos, todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus, Deus dá as costas, irmãos. Deus não tem comunhão, Deus não tem afeto, não. Deus derrama a sua ira sobre a vida daquele que tem que beber o cálice. Então o Senhor temeu naquele momento a ira do Pai, a ira do Pai que veio sobre a vida de Cristo. E esta mesma ira, irmãos, está debaixo daqueles que não creem na palavra do Senhor, daqueles que rejeitam a palavra de Deus, daqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 16, aqui diz: e eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que havia um grande terremoto. O céu se tornou preto como um saco de cirna, e a lua tornou-se como sangue, e os céus e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança os seus figos temporóis quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu como um rolo quando é enrolado junto, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar, e os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os príncipes, e os principais capitães, e os homens poderosos, de cada servo, de cada homem livre, escondeu-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam as montanhas e as rochas: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro. Porque, até aí, irmãos, aqui relata, irmãos, o dia que Deus irá derramar sua ira sobre esta terra. As pessoas estão brincando, achando que tudo é um conto de fadas, que Deus é um Deus de amor, que Deus não faz isso, Deus não mata. As pessoas estão aí alucinadas. Os pastores que eram para estar pregando a verdade, não estão pregando a verdade, estão levando essas pessoas mais ainda para a ira de Deus. Nós sabemos que a taça da ira de Deus será derramada, irmãos, sobre os filhos da desobediência. Aqui relata quando Deus se manifestar com a sua ira, os homens poderosos, os homens grandiosos, eles entrarão nas cavernas e pedirão para que as pedras caiam por cima deles, para que eles sejam livres da face da ira do Cordeiro. Imagine, irmãos, imagine: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, Deus um dia vai derramar a sua ira, irmãos. E ai daquele que não tiver em Cristo, ai daquele que não tiver o
ele. Você lembra lá no Egito, quando Deus manda o seu povo matar um cordeiro, assar ali, se alimentar, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta? Você lembra o que foi que veio sobre o Egito? O anjo da morte. Ali é o próprio Deus, irmãos. E Deus passava na casa que estava com sangue e passava por cima. Mas aqui não estava, Deus entrava e matava, irmãos. Deus é um fogo consumidor. Isso tudo nos traz, irmãos, para a gente entender quem é este Deus que nós adoramos. Isto é bom a gente estar estudando sobre os atributos de Deus, para que a gente possa se achegar diante dele sabendo quem é ele. Porque se eu não sei quem é Deus, eu posso chegar e trazer qualquer coisa, eu posso me comportar de qualquer jeito, eu posso dizer que eu sou crente, mas lá na rua eu sou um prostituto. Não, o que tem? Eu não sei quem é este Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, sabemos que Deus é um Deus que se ira todos os dias, nós vamos nos consertar, vamos nos colocar no nosso lugar. Rapaz, Deus não é brinquedo, com Deus não se brinca. Deus é um fogo consumidor. Se Ele quiser levantar a mão, Ele mata, irmãos. Ele é Deus. Nós que temos a noção de crianças e não entendemos quem é este Deus que está diante de nós. A igreja hoje era para estar expondo quem é Deus, para que as pessoas se coloquem no seu lugar. Você entregou a sua vida a Cristo, viva para Cristo, viva verdadeiramente para o Senhor, entregue tudo. Não queira ficar com resquício do velho homem ou da velha mulher, não. Largue tudo pela plenitude de Cristo, para que naquele grande dia você possa ser aceitável, para que Deus olhe para você como filho, irmãos. Muitos perderam essa percepção. Eu sou cristão, e vivem como eles querem viver. Muitos estão pregando o que eles querem pregar, porque por torpe ganância, e não sabem que estão debaixo da ira de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 10, aqui ele relata ali que beberão do vinho da ira de Deus. Deus irá derramar o vinho da ira dele. Em Apocalipse 19, 14, 16, ali ele fala que o próprio Cordeiro pisará o labor do vinho da fúria e da ira de Deus. O próprio Cordeiro, Jesus Cristo, irá pisar. Você sabe o que é o largar? O largar era um lugar, tipo uma bacia, e ali se colocava as uvas, e as pessoas começavam a pisar para sair o vinho ali, para sair o extrato da uva ali. A palavra diz que naquele grande dia o Senhor pisará no lagar os impiedosos, aqueles que não creram na palavra de Deus. Então é algo que a gente tem que abrir a nossa mente, nos colocar no nosso lugar como servos e servas de Deus e servir verdadeiramente a Deus, irmãos. Veja que ainda há tempo. Eu não consigo mais. Não consegue se consertar. Ainda há tempo. O Senhor é justo e fiel para perdoar qualquer pecado. Basta você se colocar diante dele e se arrepender. Ele é justo. Uma palavra aos pregadores. Uma palavra aos pregadores. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e o 7. E quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. Ali ele morreu junto à arca de Deus. Nós podemos pensar, analisar e dizer: rapaz, aquele rapaz foi com uma boa intenção, a arca estava balançando para cair, ele foi lá colocar a mão para segurar a arca de Deus. Irmãos, Uzá fazia parte da família sacerdotal. Uzá foi criado, irmãos, dentro da família sacerdotal.
E todos os sacerdotes, todos aqueles levitas, todos que trabalhavam no templo, sabiam que ninguém poderia tocar na arca de Deus. A arca de Deus havia umas argolas do lado, e quando os sacerdotes iam levar a arca, eles colocavam uma vara ali naquelas argolas e suspendiam, eles não encostavam na arca, colocavam no ombro e ali caminhava. Ninguém poderia tocar na arca. Uzá sabia disso, mas ele desobedeceu a Deus, irmãos. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Quando eu falo, irmãos, que Deus é santo, Deus não aceita pecado. Olha o que aconteceu. A nossa mente calcula que não, ele foi certo, ele quis ajudar a Deus, mas ele sabia que não poderia tocar na arca de Deus. E agora eu trago essa passagem para os dias de hoje. Quantos pregadores estão pregando coisas erradas? Quantos pregadores estão pegando na arca de Deus? Quantos homens de Deus sobem nos púlpitos para pregar o que eles acham? Quantos estão usando a palavra de Deus ao seu benefício? Quantos estão tocando na arca? Tocando na arca. E a palavra diz o quê? Que a ira de Deus se acendeu. Imagine como Deus está irado com essas pessoas. Imagine, irmãos, em Levítico capítulo 10, versículo 1 e o 2, nós vemos outro fato de desobediência. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e puseram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhe for ordenado, e saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Imagine, eles estavam dentro do templo de Deus, eles sabiam que não poderiam. Ali, irmãos, tinha um incenso preparado exclusivamente para Deus, não podia apresentar qualquer coisa, não. Ali tinha as especiarias que se fazia aquele incenso, tinha as especiarias que faziam o óleo da unção, era tudo escolhido por Deus, tudo direcionado por Deus. E esses homens pegam ali um fogo estranho, pegam o incensário, acendem ali de qualquer forma, de qualquer jeito, e apresenta aos santos dos santos. E o que a palavra diz? Saiu fogo diante do Senhor e os devorou, irmãos. E os devorou. Irmãos, imagine se hoje acontecesse o que acontecia naqueles dias. Quantos já tinham morrido? Quantos? Imagine. Quantos chegam diante do altar e oferecem um fogo estranho? Oferecem um incenso que Deus não se agrada, que não foi feito por Deus? Quantos pegam a palavra de Deus e oferecem da forma que eles querem? Quantos? E por que Deus matou Nadab e Abiú? Por quê? Levíticos 10, 3 explica. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegarem a mim e diante de todo o meu povo eu serei glorificado. Irmãos, Deus não aceita qualquer coisa não, irmãos. Deus não aceita qualquer coisa, irmãos. Irmãos, nós temos que em todo momento estar nos analisando. É que Paulo fala: analise, examine o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Paulo ele está dizendo: rapaz, cuidado, a sua vida como é que está, o tratamento dos irmãos como é que estão, o seu amor à igreja como é que está, para você participar de algo santo, algo que o Senhor Jesus Cristo decretou. Examine-se. A todo momento, irmãos, nós devemos estar nos examinando, olhando para dentro de nós, dizendo: eu sou crente mesmo? As minhas atitudes estão proclamando a Cristo? Porque, irmão, você pode estar
apresentando a Deus um incenso estranho, um fogo diferente. Nós podemos estar assim sem perceber, mas só que o Senhor a todo momento quer nos chamar a atenção acerca disso. Se nós nos depararmos sempre com a palavra de Deus, nós vamos nos colocar como devemos se apresentar a Deus. Pois a palavra de Deus, irmãos, é um ensinamento para o crente, para que o crente ande no caminho que o Senhor quer que nós venhamos andar, para que o crente faça o que Deus quer que faça. Nós não temos outro direcionamento, não. A igreja do Senhor não tem outro direcionamento se não for a palavra de Deus. É por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo hoje em dia aí. Muitas supostas igrejas e supostos evangélicos estão fazendo hoje aí. É por isso que você vê manifestações diferentes na igreja, grito, pulo, línguas que ninguém sabe dizer o que é. Por quê? Não são submetidas à palavra de Deus, não conhecem a Deus, não sabem quem é o Deus que você se depara. Você vem ao culto apresentar sua adoração a um Deus que, sei lá, ele aceita qualquer coisa, não tem nada não. E aí, irmãos, o problema, ou aquele negócio que hoje em dia Deus não faz mais como ele fazia antigamente, fulminava na hora, não. Mas quando você se apresentar diante dele, irmãos, tudo isso será cobrado, porque ele disse que as nossas obras irão passar pelo fogo. Tudo isso será cobrado, irmãos. Nós devemos ter a noção que a nossa vida está em Cristo e agora devemos servir o Senhor verdadeiramente. Deixa tudo para trás, o que você era, o que você pensava, o que você gostava, abandona e serve ao Senhor. Entrega-se verdadeiramente a Cristo, porque o nosso Deus é um Deus santo, irmãos, e Ele se ira todos os dias. Ele se ira todos os dias, irmãos. A ira de Deus, a ira é definida como a resposta emocional ao pecado, do mal e injustiça, frequentemente traduzida como raiva, indignação, cólera, irritação. A ira de Deus, no sentido hebraico, é respirar ofegante ou soltar fogo pelas narinas. No sentido hebraico, quer dizer, quando Deus se ira, não sei se o irmão já viu, um touro, quando se passa diante dele, ele dá aquele brofejar, é a mesma coisa como Deus está, irmãos, com este mundo. Deus está ofegante, soltando fogo pelas suas narinas, acendendo-se a ira do Senhor. Deus está ali, irado, todos os dias. Que nós viemos nos colocar em nossa posição, a qual fomos chamados. Porque se você está aqui, você foi chamado. Quando eu estou aqui pregando, só estou analisando as pessoas para lá e para cá, para lá e para cá. Não foram chamados, mas nós fomos chamados para servir a este Deus, pois a ira dele está placada sobre a nossa vida, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apagou a ira de Deus. Mas não pense que estamos livres, não. Podemos fazer Deus se irar ao fato de olharmos para o pecado, podemos levantar a ira de Deus sobre nós ao fato de olharmos para aquilo que não agrada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.